Inclusive, é um grande prazer ter você novamente aqui nesse bate-papo. E a gente tinha combinado de falar de 15 em 15 dias, porque tem muita coisa legal que a gente pode abordar, né? Assuntos do dia a dia que a gente acha que é comum, e na verdade é uma sociopatia, ou é uma projeção da outra pessoa que, por insegurança dela, ela não consegue se bancar, né? E ela acaba projetando no outro as suas imperfeições, vamos dizer assim, né? E aí, eu queria falar que, assim, olha, depois eu quero te ouvir, tá? Eu só vou contar uma história, porque muitas coisas aconteceram na pandemia aí, né? Então, por exemplo, muitas pessoas estão fazendo lives em parcerias, assim como eu estou te convidando para vir conversar, tem duplas que entrevistam uma outra pessoa, né? E aí eu ouvi dizer assim, olha, a pessoa da dupla deixou meu microfone no mudo. E, e só ela queria entrevistar, ela deixou meu microfone no mudo, né? Tirando a outra pessoa completamente das perguntas, né, que ela podia fazer, só ela se sobressaindo. Aí eu escutei assim, olha, uma pessoa convidou duas para fazer um workshop online, e uma dessas duas ligou direto para a outra e falou, olha, eu vou me oferecer, porque eu sou melhor, eu tenho mais experiência, a outra pessoa não tem experiência, esse trabalho não cabe para três. E essa pessoa cortou ela, né? Aí eu fico pensando aqui, se isso não é uma psicopatia, né? Ou uma projeção das suas inseguranças. E só tem uma terceira que eu ouvi aí, que as pessoas me trouxeram, né? Uma pessoa dá uma ideia e a outra vai para um workshop online e ela diz que ela deu a ideia. Inclusive a outra pessoa estava online também e ficou abismada de ver como ela sendo a pessoa dando a ideia da outra que tinha pensado, né? Isso para mim é sociopatia ou é projeção, eu não sei. Eu queria ouvir de uma especialista como você, como que você pensa tudo isso? Porque assim, a gente está online agora, né? E esse olho no olho, essa conversa mais próxima, fica mais limitada. E as pessoas estão mostrando as suas inseguranças a toda prova aí, né? Nessas experiências. E eu queria ouvir de você se tudo isso que eu fui citando tem a ver com projeção ou é uma psicopatia. Como que você enxerga isso, Arlete? Complexo, Cris, mas bastante cotidiano. Ainda Pois hoje meu é. marido comentou sobre uma conversa de alguns jornalistas da Globo, onde houveram comentários semelhantes a este que você está dizendo, claro que com outro conteúdo, mas onde uma pessoa realmente coloca coisas da experiência da outra, né? Então, qual é o limite entre... Porque a projeção, num primeiro momento, ela é um mecanismo de defesa, tá? Então, talvez aqui, embora eu seja da abordagem transpessoal, a gente precise resgatar um pouquinho De elementos da Freud. psicanálise, É. porque o Freud, ele descreveu uma gama bastante grande do que ele chamou de mecanismos de defesa. E entre esses mecanismos de defesa, nós temos a projeção. E dentro desse contexto, o que é isso? Eu acho que a sua situação, as situações que você relata, descrevem muito bem. Quando alguém se sente frágil em um contexto, por algum motivo, pode ser consciente ou inconsciente. A pessoa se sente não pronta para uma experiência, vamos assim dizer. Ela precisa se proteger de alguma forma. Então, a própria psique encontra um caminho de equilibrar o fluxo da energia psíquica e desenvolve mecanismos de defesa. Um deles é a projeção. Alguns oferecem uma adaptação mais assertiva, outros um pouco menos. Vou falar de um antes de falar da projeção, que promove, na maioria das vezes, uma adaptação muito assertiva e as pessoas usam muito, que é a racionalização. Então, tem uma situação que mexe emocionalmente com a pessoa e ela leva tudo para o mental
e lida de uma forma racional. E ela, às vezes, consegue um bom nível de adequação. Pessoas que vão falar em público, como nós estamos fazendo aqui agora, muitas vezes faz uso desse mecanismo de defesa. A pessoa racionaliza o conteúdo que ela vai dizer e ela transmite informações coerentes baseado naquilo. Ela sai da cena, ela pergunta para o outro assim, aí, como é que foi? O outro diz, tudo bem. E ela diz assim, nossa, eu estava tão nervosa. E a pessoa diz assim, não deu para aparecer, porque racionalizou, um mecanismo de defesa. A projeção é um mecanismo de defesa também. Só que ela traz alguns problemas no relacionamento, sim, como você disse, e a gente começa até, se isso vai tomando vultos muito grandes, a gente começa a questionar o caráter da pessoa, por exemplo. Porque a projeção é quando eu pego, ela é semelhante à empatia. Só que a empatia é a minha capacidade de me colocar no lugar do outro para eu ver a situação a partir do referencial do outro. A projeção é o contrário. Eu pego o que é meu e coloco lá dentro do outro. Então eu digo que foi o outro que disse, que foi o outro que pensou, que foi o outro que sentiu, não é? E isso realmente pode provocar muitos problemas, eu diria, em termos de relacionamento, porque se coloca em pauta o questionamento não só da verdade, mas do ético, vamos assim dizer, né? E a pessoa acaba acreditando nas mentiras que ela mesma conta, né? Perfeito. Por isso é que você vai me perguntar se isso pode chegar a ser uma sociopatia. Porque Sim. o sociopata, na verdade, ele nem faz por mecanismo de defesa, é um automatismo, vamos assim dizer. Como ele não dá conta de lidar com a realidade, ele cria uma realidade. Na projeção, de alguma forma, a pessoa também cria o desejo dela. E ela traz isso para cá. Mas ela sabe o que ela está fazendo. Ela, ela tem consciência de que isso está acontecendo. Com o tempo, ela vai, pode até ficar automático e ela acreditar naquilo, mas às vezes acontece da gente ouvir o relato de algumas situações e quando tem duas pessoas que participaram e um faz o contraponto do outro, ele vai dizer, né, que não foi bem assim, que ali tem uma história construída pelo outro, mas o outro, depois de muito tempo, acredita que foi daquele jeito mesmo. Ele não se lembra mais que ele fez projeção. Aquilo que ele projetou se torna a verdade dele, vamos assim dizer, não é? Você sabe que dentro das organizações isso é muito comum acontecer, né? Principalmente quem Sim, está na posição de liderança, por exemplo. Ele tem o poder de tomar decisões. E aí, quando ele começa a fantasiar alguma coisa na cabeça dele, deixa eu te perguntar isso, olha, existem muitos executivos que têm avaliação de desempenho, que estão até assim, precisam dar aquele resultado, precisam de toda a prova mostrar que ele é bom, que não sei, então entra aquela competição, aquela coisa maluca de que ele tem que mostrar que ele é o melhor, né? E pode ser que essa pessoa assim, incorra nesse vício de pegar a ideia do outro e transformar e falando que é dele, né? E não ficar nem vermelho por isso, né? Eu já vi tanta gente, já aconteceu comigo isso, de eu estar dentro da empresa, eu ter brifado um consultor a respeito de um assunto, e aí o workshop acontecendo com milhares de pessoas, o meu líder na época fala para o meu diretor assim, ah, essa ideia foi minha. Aí eu olhei e falei, como? oi? Como que é? Eu organizei tudo, eu fiz tudo, eu falei, né? Então, assim, isso é muito comum, né, Arlete, acontecer. Como que a gente pode se prevenir desse tipo de engodo, né? Porque, assim, para mim, eu tenho uma máxima, não tem saída sem a autoconexão, o autoconhecimento, né?
Se você não sabe quem você é, você vai falar, meu Deus, como que isso pode ter acontecido? Como assim? Será que eu não falei? Será que, né? Você começa a colocar até você mesmo em dúvida, né? Mas eu acho que fui eu, como assim, né? Quem está do outro lado que sofre isso, né? Como que você percebe, Alex? Como que a gente pode, por exemplo, se prevenir desses enganos, né? Se eu posso Uhum. colocar dessa forma aqui. Olha, Cris, cada um só pode fazer por si no mundo interno, dentro desse campo. Nesse sentido, é bárbaro o conhecimento da psicologia transpessoal, porque ela nos coloca esse grande convite, essa grande proposta da possibilidade de uma base de funcionamento para além do ego. Quando você contextualiza no âmbito empresarial, a gente sabe que é um espaço de luta de egos. É um espaço muito pautado pela persona, pela aparência, pela competição, que é justamente o espaço do ego. A gente precisa lembrar que os mecanismos de defesa e a projeção é um recurso do ego. Quando essa estrutura psicológica não encontra conforto em lidar com a realidade como ela é. Então, vem esse processo para compensar essa lacuna. E muitas vezes a pessoa tem um potencial incrível, ela não precisa disso. Ela não precisa. Ela dá conta da experiência. Mas tem uma autoimagem distorcida que por algum motivo ela não se vê reconhecida, não se vê validada, não se vê empoderada o suficiente e ela precisa dessas compensações. Mas isso tudo é uma grande ilusão. Então, quando você fala do autoconhecimento, eu diria que é a jornada que cura isso, né? E essa conexão com os níveis superiores de consciência que a psicologia transpessoal diz, ou com a espiritualidade, que é o lugar onde essa pessoa começa a se orientar nas escolhas dela e nos caminhos de vida, tudo aquilo que é essencial, e ela vai compreendendo que cada um é o que é, e que, na verdade, esse respeito por si, pelo outro, é fundamental para construir processos sólidos, né? Então, esse autoconhecimento vai levando a pessoa a apaziguar dentro dela, no sentido dela valorizar aquilo que ela é. E aquilo que ela é basta, né? Ela não precisa ser mais, não precisa ser além disso, porque já é o suficiente. E o que ela faz é único, assim como o que o outro faz é único. Então, esse caminhar do autoconhecimento, e em especial nessa jornada de crescimento pautada por uma conexão com aquilo que é essencial, é o que fortalece essa pessoa, permitindo ela ser ela mesma e que ela também possa respeitar e permitir o outro ser o outro, inclusive nas suas virtudes, nos seus espaços, nas suas possibilidades, né? Compreender que existe um lugar, uma energia que é sua, mas também existe um lugar e uma energia que é do outro, e isso é sagrado. Mas isso é um processo de expansão de consciência que a pessoa vai adquirindo nessa jornada, não só de autoconhecimento, mas também de conexão com níveis essenciais do ser e da vida. Ela vai se aproximando, eu diria que das leis naturais, que são sagradas, onde cada um é único. Dentro dessa perspectiva, numa linguagem psicológica, a pessoa vai polarizando menos no nível da personalidade e mais no nível da individualidade. O processo terapêutico é isso, né? É um caminhar junto com o outro para a gente se ver, para a gente se perceber, para a gente compreender as ilusões, os enganos e também estabelecer essas conexões com esses níveis profundos do nosso ser, que é
E aí está o nosso grande poder. Na projeção, a pessoa não é, ela se anula. A pessoa mais prejudicada com a projeção é ela mesma, porque ela nega o que é dela quando ela faz isso, né? Então, num primeiro momento, há o enfraquecimento do outro. Como você disse, a pessoa entra numa live e não consegue falar porque o microfone do outro não foi liberado. Ou. Então, aparentemente, eu estou prejudicando o outro. Mas lá na frente, quem fica de verdade fragilizado porque não cresce é a própria pessoa. É muito triste, muito triste. E assim, tem uma desclassificação, né, do outro por uma insegurança sua, né, da pessoa quem Perfeito. fez, ela tem uma insegurança tão grande. Tem um outro caso que eu ouvi também de uma amiga, que ela disse assim, que ela fez a divulgação, né, nas redes sociais e tiveram só 5 pessoas na live. Na hora que Uhum. acabou a live, ela entrou em prantos. Aí eu liguei para ela para conversar, ela estava chorando. Eu falei assim: por que você está chorando? Ela falou: porque só tinha, eu esperava muito mais pessoas na live, só tinha 5 pessoas. Eu falei: você está chorando por isso? Ela é. Mas por quê? Né? Ela não soube me explicar. Então, Uhum. o que, que é isso, Alete, para você? Esse tipo de manifestação, esse tipo de, né? Um outro falou assim para mim: eu só vou curtir mensagens de pessoas que curtem a minha página. Porque Uhum. se ela não curte a minha página, eu também não vou curtir. Mesmo que eu ache legal, eu não vou curtir. Uhum. São as situações dessa nova era, né, de online, Uhum. onde as pessoas precisam de aprovação, precisam ter uma série de seguidores, né, porque senão ela não é importante. Eu não sei. Eu estou elucubrando aqui, mas eu queria ouvir de uma especialista o que você acha sobre isso, Anete? As projeções não acontecem, elas sempre têm a ver com o universo da pessoa que está projetando, né? E ela não faz isso só na vida do outro, ela faz na própria vida também. Tem um mecanismo que a gente chama de alter ego, ego idealizado. Então, sempre que a pessoa estiver conduzindo os processos de vida dela pautados numa energia de ego, vai ser natural a comparação, a competição, a avaliação. E a interpretação desses resultados acontece dentro desse processo pela mente, não é pelo coração, não é pela alma. E a mente classifica, a mente julga, a mente categoriza. E a gente vem de uma história longa de humanidade que diz: ó, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui é positivo, isso aqui não é, isso aqui é sucesso, isso aqui não é. A E dentro comparação. desse isso, e nesse mundo virtual, tudo isso ganhou um vulto muito grande, né? Os números, as métricas, acaba a pessoa acaba se definindo por essas métricas. E isto são as identificações egóicas. E neste contexto, a pessoa fica projetando o que é o ideal para ela. Ah, então o ideal é ter tantas pessoas na live. Isto é uma live de sucesso. Agora, se nós formos olhar do ponto de vista essencial, qual é a qualidade de presença que cada pessoa está ali, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se esta mensagem está chegando para esse número de pessoas, é porque é importante para esse número de pessoas. Ou talvez o outro número de pessoas que não está ali, será que está disponível? Será que está interessado? Será que está buscando? Então, são muitos paradigmas para a gente considerar. Mas quando alguém chega a chorar por um motivo desse, não é julgamento, é uma percepção. Tem uma É fato, fragilidade né? ali, É é um um fato. fato.
onde o referencial de nutrição está vindo de fora, não está vindo de dentro. E isso é muito perigoso, porque o fora é sempre flutuante, é sempre mutante. O fora tem lá o espaço dele. E quando eu preciso me basear nisso, eu vou ficar numa condição muito vulnerável, né? Aí a gente já está chegando, inclusive, nas questões de autoestima. A projeção é um mecanismo normalmente associado a uma baixa autoestima, onde tem um desejo de valor, mas não tem um sentimento de valor, não tem uma experiência de valor, não tem uma percepção interna de confiança, de fé, e assim sucessivamente. Aí a pessoa cria. Então, a projeção ela está relacionada à megalomania? Está. Então, ela vai imaginando lugares, situações, metas e circunstâncias que são ideais para ela. Então, ela vai projetando e, às vezes, tomando, inclusive, decisões baseadas nisso. A gente vê, às vezes, até empresas que vão à falência porque, quando elas surgem, não é feita uma pesquisa de mercado, por exemplo. Ela faz uma projeção de que ela vai ser um sucesso, mas é algo imaginário. Ela não faz uma pesquisa de mercado, ela não faz um laboratório antes, enfim, ela faz projeções, ela idealiza as questões e depois ela tenta encaixar aquilo que ela idealizou na realidade. E às vezes não acontece isso, né? Então é por isso que pode Arlete, chegar a megalomania. eu já vi muitas pessoas que foram vítimas desse tipo de pessoas que têm um nome, por exemplo, no mercado, um nome dentro de uma organização, como eu te disse, são líderes, né? Eu já vi muitas pessoas sendo vítimas de pessoas que são sociopatas ou que têm essa projeção, ela projeta que o outro que foi culpado, o outro que fez aquilo, coloca o nome dessa pessoa em um monte de teorias infundadas, né? E essa outra pessoa, ela é prejudicada por uma projeção dela, por uma psicopatia dessa pessoa. E ela vai minando o nome dessa pessoa em outros lugares. Uhum, E uhum, aí me ocorre o seguinte, né? Será que essa pessoa que é vítima desse outro, que é psicopata, né, social, ou que é uma pessoa que faz projeções, né, por uhum. insegurança própria, estava vibrando numa energia, já que a gente está falando de transpessoalidade aqui, né? Estava vibrando numa energia um pouco baixa que atraiu esse. Porque, segundo o Will Schultz, a gente é responsável por tudo que acontece com a gente, né? Uhum. Então, Mas o você outro acha. também. Oi? Oi? Mas Oi? o outro também. Fala um pouco para mim sobre isso. Conta para mim, por favor, que você é expert aqui no assunto. Olha, Cris, eu gosto muito de trabalhar com uma perspectiva inclusiva e não exclusiva. Nós temos uma história de humanidade que transcende o momento atual, né? Então, assim, eu acho que tem muito, a gente sabe muito pouco ainda de muita coisa, mas já tem muita coisa pesquisada, estudada, experienciada de muita coisa. Que existe uma realidade multidimensional, eu diria que é inegável. Já temos estudos científicos, inclusive, que comprovam isso. Não é? Que uma pessoa afeta a outra, eu também não tenho dúvida em relação a isso. Tá aí o coronavírus que não deixa a gente mentir, né? Exatamente. Então, nós estamos em rede, essa é que é a verdade. Nós somos Entrelaçados, como diz a física quântica, né? parte de uma grande
feia? Eu diria assim, aí a gente não pode levar tudo ao pé da letra, né? Então, aí você está colocando de um processo de perseguição mesmo, onde o outro é afetado diretamente. E aí você me pergunta que brecha que esse que foi afetado pode estar abrindo para isso? Olha, eu diria que é possível, é possível. É possível porque ele esteve num relacionamento. Às vezes, se ele tivesse mais conectado consigo mesmo, talvez não tivesse ficado tanto tempo naquele relacionamento. Então, eu acho que tem Ah, muitas possibilidades e muitas variáveis para nós considerarmos. O que eu sou um pouco resistente, assim, eu acho que eu sou um pouco cautelosa, vamos por essa palavra, de estabelecer uma conexão direta assim, olha. Então, este aqui perseguiu este aqui, porque este aqui criou um campo favorável, estava com uma vibração baixa. Eu acho que não dá para olhar uma coisa tão aqui agora, tem uma história atrás disso. Então, num caso como esse, talvez a história conte muito mais, não é? Talvez seja um processo deste que está projetando as questões, mas este aqui também ficou um tempo nesta relação para fazer esse papel complementar, vamos assim dizer. E quando a gente vê uma história como essa, não raro, a pessoa diz assim que, na verdade, isso já acontecia antes. Só que ela fazia vista grossa, ela não dava tanta importância. E no momento em que uma das partes, principalmente essa que é afetada, resolve romper, normalmente tende a exacerbar essa característica deste que projeta, porque esse rompimento significa eu dizer assim, olha, isso não está ok para mim, esta relação não está ok para mim. E isso pode, para uma pessoa frágil, soar como uma ameaça, como uma vulnerabilidade, como uma reprovação, como um sentimento de rejeição? peso. Isso. E aí ele vai precisar ativar os mecanismos de defesa. E aí ele começa nesse processo projetivo. Não raro, se a gente for investigar mais a fundo, eu levanto a hipótese que isso já acontecia antes. Só que essa outra parte talvez não desse o devido valor a isto. E de repente, num contexto como esse que você coloca, aí as coisas aparecem tal como são. Não tem mais a própria presença dela para amortizar, né? Porque as coisas são diluídas quando você está numa relação. Agora, quando uma das partes se afasta, uma parte fica sozinha. Então, tudo que ela fizer vai aparecer mais, né? E aí é claro que por essa insegurança pode haver uma exacerbação. Então, é assim que eu vejo, né? Agora, cada um é responsável pelo que faz, pelo que pensa e pelo que sente. O outro pode até emanar um campo, mas você fez conexão. Então, nesse sentido, sim, nós somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que sentimos e pelo que fazemos. Com certeza, né? Eu fiz umas pesquisas aqui, porque eu não sou psicóloga, né? Eu sou uma curiosa do comportamento humano, eu estudo muito sobre o comportamento humano, sobre neurociência para sessões de coaching, até mesmo para treinamentos comportamentais, né, Anete? E o que eu achei bastante interessante, quando se fala de sociopata, né? Aqui diz, olha, que as pessoas elas não se importam com os sentimentos dos outros, porque elas estão tão egóicas olhando para si, que é só ela que importa, né? Então ela não está nem aí se você está triste, se você está feliz, se ela vai te prejudicar, se ela não vai. Se ela sai dessa relação e sai falando para todo mundo que você é sociopata, por exemplo, ao contrário, né? Ela projeta no outro aquilo que ela Uhum. é. Ela não está nem aí se isso vai te prejudicar ou não, Não, né? não. Você tem algum caso assim que você
tenha passado ou tenha tido de algum cliente seu, algum paciente seu que tenha passado por algo parecido? Olha aqui, ó, seria como recusar um presente ruim que alguém nos envia, né? Exatamente. Recusar o presente ruim. Boa colocação. Adorei! Que legal! Que legal! Olha, o sociopata, aí a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado, porque aí já caracteriza realmente uma doença mental, né? É um lugar onde o autocentramento é tão grande, o narcisismo está tão cristalizado que não há espaço para perceber o outro e muito menos as necessidades do outro, né? Logo, pode ir desde uma fofoca, uma coisa aparentemente inocente, até um crime frio e calculista, onde a pessoa realmente acha que ela tem o direito de fazer aquilo. Porque uma das características desse perfil, desse distúrbio de personalidade, na verdade é um distúrbio de personalidade, a sociopatia. Chega num ponto que, se nós formos trabalhar numa perspectiva energética, há um embotamento do chakra cardíaco. Então, para esse tipo de pessoa, o que há é interesse. Eles estabelecem uma relação objetal com o Uau! outro. Então, o outro é um mero objeto para satisfazer as suas necessidades. Não tem uma conexão afetiva. Por isso é que para essa pessoa respeitar o outro, para ele não é tangível isso, para ele não assimila esse tipo de questão. A empatia nesse tipo de quadro não existe realmente e é por limitação. Então, são pessoas que têm realmente um distúrbio grave e em maior ou menor grau, eu diria que nós temos muitas soltos por aí. No mundo da política, talvez seja um Uau! espaço que tenhamos um campo bem fértil, não é? E são pessoas implacáveis. Elas realmente podem chegar às últimas consequências para poder atingir o objetivo que elas desejam, não é? Então, eu diria que existe isso em menor grau. Quando nós estamos na faculdade de psicologia, nós vamos ouvir que toda pessoa tem núcleos psicóticos. Então, a probabilidade, a propensão tem em todos, e todos nós, talvez, em um momento ou outro, podemos ter aí uma ou outra ação. Só que, diferente da pessoa que tem realmente o transtorno de personalidade, quem não o tem sente culpa, sente arrependimento, faz por impulso, mas depois a consciência revisita aquela experiência. Este é o processo do autoconhecimento, dimensiona a experiência dela. Agora, quando nós temos o transtorno de personalidade caracterizado como a sociopatia, isso não acontece. E a pessoa não reconhece que ela machucou, que ela feriu, e ela defende o princípio de que ela tem direito, inclusive, de fazer aquilo. E ela é capaz de contar para você uma história bem convincente, onde ela, inclusive, é vítima de alguma coisa que justifica esse tipo de atitude. E Né? acaba com o outro, né? Sim, Acaba com a outra pessoa, assim, como se ela não sim. fosse nada, né? E o duro é que pode ser que tenham muitas pessoas que acreditem nisso, nesse conto, né? E Uhum. acaba sabotando a outra pessoa também nessa relação, né? Agora, o que que eu não sei você, Cris, eu não sei quem está nos ouvindo, como se posiciona, né? Por isso aqui é bárbaro o desenvolvimento da nossa individualidade e nós ficarmos com aquilo que é o essencial em nós
Por quê? Porque se tem pessoas acreditando em histórias mirabolantes, há de se questionar também A outra a, pessoa também pode estar ali, né, embotado na outra pessoa, né? Esse tipo né? de Então, sentimento. assim, eu Muito hoje, interessante, que legal. né? Muito Então, bom. nós, um certo momento aí você falou de afinidades, né, vibratórias. Então, quando Espetacular. eu trabalho com os meus pacientes, eu trabalho muito nessa perspectiva, porque afinal de contas o universo é imenso, as possibilidades são infinitas, e se não é possível uma experiência com uma pessoa X, existe Y, Z pessoas que poderão estar comigo. E aí depende de que movimento eu vou empreender para estar com que tipo de pessoas tem esta afinidade, Espetacular. Espetacular. né? Muito boa essa tua tese, esse teu olhar, né? Eu quero trazer aqui também essa questão de a pessoa não tem culpa nenhuma, né? Ela não se sente culpada por nada, é como se realmente a culpa fosse toda da outra, né? Ela Sim. começa a criar alguma coisa e ela não tem essa autocrítica sobre as coisas que acontecem, né? Ela não Uhum. consegue olhar para si e falar, olha, eu errei, puxa vida, mais um aprendizado, não vou parar aqui, vou pensar a respeito e eu acho que eu pisei na bola, pô, desculpa fulano, eu acho que eu pisei na bola. Isso é impossível, né, Arlete? Impossível, né? Uhum. Isso é impossível. Isso. É por isso que caracteriza um transtorno de personalidade. Dentre a base de funcionamento psicológico, a gente tem alguns princípios quando a gente vai olhar. Saúde é um conceito bastante delicado, mas o quão saudável está o movimento dessa pessoa. E o princípio básico é o de realidade. É o quanto esta pessoa está harmonizada com o contexto que está à volta dela. Então, se lá fora agora tem um sol e a pessoa está me dizendo que é noite, o que está acontecendo com essa percepção dela? E o que acontece com esse perfil de personalidade que é o sociopata, ele faz um dos comprometimentos é no princípio de realidade. A pessoa distorce a realidade segundo aquilo que é conveniente para ela, a ponto dela realmente criar uma realidade totalmente fantasiosa, mirabolante às vezes, que vai desde eu não falei isto, o outro falou aquilo, sendo que o outro não disse, até construções bastante complexas de situações. Os filmes mostram isso, né? Conhecer a psique humana, os filmes ajudam muito. Então, quando a gente tem alguns filmes que tem algumas tramas, a gente vê claramente a pessoa criando uma realidade totalmente distorcida, e isso gera desdobramentos, consequências e compromete a vida de muita gente, né? Olha que pergunta interessante da Fabrina. Ó. Como se desenvolve um transtorno desses? A pessoa passa por algum trauma para desencadeá-lo? Na verdade, Sabrina, esta é uma questão de estrutura de personalidade. Mesmo que se manifeste ao longo do tempo da vida da pessoa, e pode ser um trauma, é algo que acontece ao longo do tempo. Então, no processo de estruturação da personalidade, algo fica como uma lacuna. Então, na verdade, é um problema, é uma questão de base de personalidade. Isso não é entendido, isso não é construído conscientemente, não. É uma questão no processo de desenvolvimento da personalidade, onde há um comprometimento de base, vamos assim dizer. E, neste caso, são pacientes psiquiátricos que precisam
de medicação para poder trazer um equilíbrio bioquímico que provoca uma certa inibição de alguns desejos, de algumas vontades, para que a pessoa não faça esse tipo de coisa, vamos assim dizer. Porque cada um vai ter, por exemplo, um caso que é super complicado, não querendo gerar polêmicas aqui, mas é o caso da pedofilia, por exemplo. O pedófilo ele chega ao ponto de dizer que a criança desejou aquilo. Ou seja, ele projeta o desejo dele na criança. E ele conta uma história que, se você não for experiente, você pode até acreditar que a criança seduziu ele. Aí você chega, mas espera aí, quem que é o adulto da história? Então, na verdade, é um processo, né, no desenvolvimento da estrutura da personalidade. Que vai de 1 a 7 anos, mais ou menos, você acha isso? 1 a 7 anos. Principalmente nessa fase. Só que, às vezes, até a adolescência, a gente não observa nada. Vocês devem se lembrar o caso daquela moça que, alguns anos atrás, não estou me lembrando o nome dela agora, que contratou o namorado para matar os pais. Ela foi Ah, presa. sim. Aquela loirinha, né? A loirinha. Então, veja, a mãe era psiquiatra, eu trabalhei com o pai dela, daquela Nossa, moça. É, foi trágico aquilo. eu trabalhei com o pai dela. E ela era tida como uma menina um pouco estranha, mais retraída, mais quieta. Então, às vezes, até a adolescência fica assim, ela é meio diferente, um pouco antissocial. Tem algumas coisinhas que às vezes passam como, mas é só um jeito diferente de ser, não é? Mas quando a gente vai olhar a fundo, a gente já observa que já tinha traços ali de uma dificuldade de relacionamento, de uma sociabilidade mais restrita ou com alguma deformação, já tinha algum comportamento mórbido presente. Então, quando a gente vai analisar os meandros, já tinha alguns sinais. Mas normalmente se manifesta depois da adolescência, durante ou depois da adolescência. Até essa fase de vida é muito difícil. Nem se recomenda o diagnóstico, porque a É, a gente personalidade ainda está em desenvolvimento. a gente está falando de casos extremos, né? Mas temos casos Sim, muito comuns do dia a dia, né? De sociopatas aí, que a gente já citou aqui várias coisas. Você fala, mas isso daí é coisa pequena, né? Mas não é, não. Isso daí não. são coisas de um sociopata, de uma pessoa que fica projetando. E aqui, olha, a Kel está perguntando: tem algum filme para indicar? De pronto para mim vem aquele Dormindo com o Inimigo, lembra? Esse filme é bem antigo, Sim, Dormindo com o Inimigo. Mas eu não me lembro de sim. outro. Você se lembra de algum outro, Arlete? Olha, eu posso até pedir para ela depois, se ela quiser escrever para a gente, eu posso até pegar uma lista de filmes e estar disponibilizando. Você põe no seu direct depois, enfim, a gente pode até ver. Mas veja, eu agora realmente não estou muito conectada com filmes, eu não estou lembrando nomes, eu estou com algumas imagens de alguns filmes, mas a gente tem uma quantidade enorme de filmes. Alguns fica a dúvida, não é? Até que ponto é uma possibilidade ou é outra possibilidade. Mas eu posso fazer uma lista daqueles que têm o caso mais configurado. Muitos é de assassinato, são muito agressivos. Eu vou fazer uma pesquisa de alguns que está bem contextualizado e a gente disponibiliza depois, Cris. Mas o Eu Dormindo com o coloquei aqui, Inimigo é um caso clássico. Ele realmente é. eu coloquei aqui o meu e-mail, se você quiser, que é o mandar para a gente um e-mail, ou quem estiver interessado nesse assunto, depois eu e a Arlete conversamos e a gente pode mandar para vocês. É só mandar o e-mail aqui para mim e a gente entra em contato com vocês. Sabe o que eu queria te perguntar? Quem está no extremo, é um borderline, né, que a gente fala aí, é mais o sociopata ou a pessoa que projeta, ou está no mesmo nível ou não?
Um é doença e o outro é só projeção. Como que você vê isso? Tem doença, não tem? De quem projeta também? Ou é só uma insegurança? Como que você percebe isso? Aí a gente volta um pouquinho no início da conversa. A projeção vai ser sempre um mecanismo de defesa. E ela poderá estar presente numa personalidade que não tem um transtorno mental, como o borderline, pode ser uma pessoa, uma linguagem mais popular, né? Nós somos tidos como os neuróticos, então ninguém é 100% equilibrado, toda pessoa tem um ponto de fragilidade ou outro, não é? Então, a projeção como mecanismo de defesa, ela pode estar tanto numa pessoa que não tem um transtorno mental, quanto numa que tem. O que vai mudar é o quanto de consciência a pessoa tem disto, o quanto ela não tem, né? Porque na medida em que ela vai avançando para uma doença mental como o borderline, ela vai perdendo esse contato com a realidade. Então, em uma pessoa que não tem uma doença mental, que não tem um transtorno, ela vai fazer aquilo, mas ela sabe que ela fez. O tempo pode passar, ela pode até esquecer e pode até acreditar na mentirinha que ela própria contou. Mas quando ela fez, ela sabia que ela estava fazendo, né? Tem uma consciência presente ali. Quando nós temos a doença mental instaurada, quando nós temos esse comprometimento no contato com a realidade, aí a pessoa já não sabe mais o que ela está fazendo. E mais do que isso, ela se sente vítima daquele que diz que não, que ela fez aquilo ou. Ela realmente não tem essa percepção clara como nós estamos conversando aqui. Ela 100% cria uma realidade paralela e vai passar a viver aquela realidade. O borderline ele tem períodos, né, em que ele fica nesse período em que ele perde a conexão, períodos que ele volta. Então ele fica nesse meandro, oscilando. É muito difícil para a própria pessoa essa experiência. O nível de sofrimento é muito grande, porque quando ela retorna, ela sabe o que ela fez. E muitas vezes ela até deprime, porque a culpa é muito grande e gera uma insegurança profunda, porque a maior insegurança que um ser humano pode experimentar é não confiar em si mesmo. É muito difícil isso para uma pessoa, porque quando ela diz que não confia em um outro, ela tem escolha de estabelecer novas relações e sair desse ambiente, que é nocivo. Agora, quando ela não confia nela mesma, é muito sofrimento. Eu já acompanhei pessoas, várias, é muito sofrimento. Então, nesse caso, é fundamental o acompanhamento, não só psicológico, mas psiquiátrico, inclusive com medicação, para ajudar a pessoa a se manter estável, para reduzir esse nível de sofrimento. É muito sofrimento, muito. Você sabe que a Fabrina colocou aqui, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? É verdade, Sim, com sim, certeza. Você sabe que uma vez eu comecei a ter amizade com uma pessoa, uma relação muito tóxica, assim, eu percebi alguns meandros disso, e eu escrevi uma carta para essa pessoa, falei, olha, é muito tóxica essa relação, eu sim. busco meu autoconhecimento e aqui eu não quero dar continuidade a essa amizade, né? Parei aqui. E essa pessoa me mandou depois o WhatsApp, disse, olha, eu vou respeitar, mas que pena, não sei o que. Eu falei, não, parei aqui, eu não quero continuar, né? Então, assim, esse limite é importante a gente parar para perceber e falar, olha só, isso está sendo muito tóxico, não está sendo produtivo para mim, eu não quero isso. E sair da relação, né? Com certeza. Olha, a E gente se tem é uma três. relação que você
não pode sair, você se colocar e estabelecer limites. Eu já trabalhei com pessoas que não era eu que escolhi a equipe e já cheguei ao ponto de dizer, olha, eu não faço reunião com pessoa X sozinha mais. A partir de agora, eu só estarei com essa pessoa discutindo temas na presença de outros. Justamente porque é um ambiente que não é você que escolhe os pares, por Nem seu chefe, nem seu responsabilidade, líder, né? por Nem seu líder. responsabilidade, por comprometimento, você às vezes tem ali um trabalho que você precisa concluir, não é? Então, se trata da gente olhar o conjunto, ser maduro para se colocar. Às vezes a gente tem esse problema em família. Quando eu oriento casais, eu sempre digo que principalmente quando há estresse e crise, é mais saudável que cada um converse com a sua parte da família. Então, que o marido converse os assuntos com a família dele e que ela converse com a família dela quando tem momentos de crise e de estresse, justamente para evitar essas projeções que geram distorções e muitas outras coisas. Relacionamento com filhos. Normalmente, quando eu faço orientação de pais, quando se tem questões delicadas, principalmente com adolescentes e mesmo com crianças menores, às vezes a orientação é para que os pais falem juntos, para evitar essas manobras. Gente, que delícia ouvir a Leti. Eu, assim, amo conversar com você, mas olha, o Instagram, ele encerra, assim, de uma forma muito monstruosa, uma conversa tão gostosa que a gente está tendo. Ele para, simplesmente para, né? Eu quero te agradecer imensamente, minha querida. Ó, 28 segundos. E eu quero muito ter você novamente. Quem sabe daqui 15 dias a gente volta a conversar sobre algum tema muito importante como esse, que é o que a gente falou aqui, tratou aqui. 14 segundos. Um grande beijo, gratidão. E a gente se fala em breve. Beijo, Cris. Fiquem com Deus. Beijo para todos. Obrigado para todo mundo pela presença. Um beijo.